Boa noite. Oi. Mais uma vez aqui. Você tá aqui. Nossos vídeos. Estão dando continuidade, né? Vou esperar só mais um pouquinho. Dando continuidade aí ao tema estresse. Né? Então, falando ainda sobre alguns temas que eu acho bem interessante, né? Que são alguns temas bem corriqueiros aí no dia a dia, né? No meu atendimento. Enquanto isso, hoje vou tomando de novo meu chazinho. E falando, né, um pouco sobre... Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mudança, né, a única certeza da vida. E eu vou justificar, tá? Por que eu escolhi esse tema a dedo. Bom, eu vou iniciando e conforme as pessoas vão chegando, né? De qualquer maneira também vai ficar salvo, tá? Essa live vai ficar salva. Ela é curta, é uma live curta, mais uma vez ela é curta. E o intuito é sempre também levar aí uma informação, né? Um conhecimento, até um questionamento, né? Das possibilidades de como a gente pode lidar. No caso aqui, né, com a mudança e a relação com o estresse, né. Tem uma frase de um filósofo, né, chamado Heráclito, que é exatamente essa que eu utilizo, que eu uso no meu WhatsApp, que eu utilizo no meu Face, e desde que eu vi pela primeira vez eu peguei para mim, né, que é: nada é permanente exceto a mudança. Então, isso fez muito sentido, né? Pela primeira vez que eu deparei com essa frase e peguei para mim, né? Então, quando a gente quando a gente vai falar do estresse, né? Então, o próprio conceito do estresse, ele vai sugerir, de uma forma ou de outra, que estamos sempre diante da necessidade de uma adaptação às pressões da vida. Então, quando a gente experimenta uma situação de estresse, né? Então, quando a gente fala, né, de moderada a exaustão, né? Sempre aí a gente está diante de uma necessidade de se adaptar àquelas dificuldades, né? Então, o estresse, lembrando, né? Um nível de estresse aí leve, né? Que é o esperado do nosso dia a dia, ele tá aí, né? Diante da forma natural da vida. Então, o que a gente vai olhar é quando ele vai atingindo os níveis, né, de moderado para exaustão, embora o nível de exaustão ele começa ali, né, quando a pessoa não está percebendo que aquela pessoa que está tendo aquele estilo de vida, que ela não está notando o quanto ela está acelerada, o quanto ela está no piloto automático e acabando não se cuidando, né? Foi o que eu falei ontem, que as questões aí de como as pessoas chegam na exaustão ou na fadiga e só a partir daí tomam alguma atitude diante da vida, né? Fazendo algumas mudanças, né? Então, foi o que eu falei um pouquinho ontem. E a questão da adaptação, ela é
é aquela palavrinha-chave. Inclusive, eu até frisei ontem, né? Então, o nosso corpo, ele vai sempre tendo aí essa forma de moldar, de se adaptar às dificuldades, né? Nosso dia a dia, as nossas dificuldades, né? Enfim, nossas situações mais estressantes. Então, de uma forma muito inteligente, né? O nosso corpo, de forma geral, né? A fisiológica, corporal, né? Mental, enfim, ela vai tentar se adaptar a essas dificuldades, né? Então, tem aí essa adaptação natural do nosso corpo em geral. Então, quando a gente fala em mudança, a palavra-chave, né, seria adaptação, né? Só que isso não é tão simples. A gente está aqui na teoria. A gente sabe que a gente está aqui na teoria e não é tão simples assim, né? A gente ter essa ideia, né, essa noção, essa atitude e tentar se adaptar às mudanças, né? Não é tão simples assim. Porém, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né, do quanto eu sei que eu tenho os estressores, né, os estressores externos, os internos, e o quanto mais eu tiver disposição em aprender, me adaptar com essas mudanças, melhor, né, melhor oportunidade aí de gerenciamento do estresse. Ou seja, se aprendemos a ver a mudança como parte integrante da vida e não só como uma ameaça ao nosso bem-estar, ficaremos em uma posição mais vantajosa para lidarmos com o estresse, né? Então, olha que interessante. Então, se eu começar a perceber, a aprender e a ver, né, que aquilo que não saiu do jeito que eu queria, ou algo que realmente mudou, se eu começar a olhar para isso como parte integrante da vida, tá no pacote, tá no nosso pacote, né, de viver, de estarmos vivos, então essas mudanças que ocorrem, eu paro de olhar como uma ameaça, né, como uma ameaça aí para minha saúde, para minha vida, para o meu dia a dia, e começo a olhar como, tá no pacote, essa mudança, né, essa é algo aí que não saiu do jeito que eu queria, enfim. Se eu começo a ter esse outro olhar, eu começo então a ter mais estrutura para lidar com as dificuldades, tá? Mas isso é um passo a passo. Primeiro passo, eu vou aprender a notar, né, que existe aí essa mudança, essa impermanência. Depois eu vou me expor a isso, me expor como se diz, a me adaptar a isso, né? Então eu vou treinar isso, eu vou me atrever a tentar me adaptar com as coisas que não saíram do jeito que eu queria. E depois eu vou olhar isso como fazendo parte aí do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Enfim. E uma coisa bem interessante, né, voltando agora, por que as práticas de atenção plena ou as práticas de mindfulness colaboram com esse aprendizado? Então, pensando que essa adaptação, ela pode ser aprendida, né, ela pode ser treinada, então por que as práticas de atenção plena, mindfulness, o kindness, né, esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais gentil, vai colaborar com o nosso gerenciamento do estresse? Porque quando nós meditamos, quando nós nos aquietamos, ao longo aí desse processo, nós começamos a observar a fluidez. A fluidez, a fluidez, a impermanência, tanto da nossa mente quanto do nosso corpo, né? Então, se a gente perceber, tá tudo ali fluindo, não tá estático, né? Nada está estático. Então a gente vai perceber que os pensamentos, eles vêm e vão, eles não são rígidos, eles não estão estáticos, que as emoções, elas vêm e vão, elas também não estão estáticas. As sensações que nós sentimos corporais, elas também oscilam, elas são impermanentes, né? Então elas são o tempo todo impermanentes, o tempo todo está mudando, né? O tempo todo, então meu pensamento está mudando, minha emoção está mudando, as sensações físicas estão mudando, e isso faz com que eu pense que também tudo está mudando,
né? As pessoas que nós convivemos, né, que nós temos relações mais próximas, também mudam, nós mudamos. A gente pode ficar até meia hora falando sobre nossas mudanças desde do nascimento, né, até os dias de hoje, né? Então, nós convivemos com tudo isso, com tanta impermanência, tanto externa quanto interna, que isso faz com que a gente também tenha esse efeito dominó, né? Eu percebo isso em mim, no meu próprio corpo, então no momento da meditação, e por que não na vida, né? Por que não no nosso dia a dia? Né? Então, mesmo a sensação da vida, às vezes, né, parece que tá equilibrada, às vezes a gente tem uma sensação, pô, tá tudo redondinho, né, tá tudo legal, tá tudo em equilíbrio, ela não está estática, ela não está estável, né, claro que vai depender muitas vezes do olhar, né? Às vezes as pessoas estão olhando por algumas situações e elas não são tão ruins assim, ou vice-versa, mas o que acontece é que se a gente começar a prestar atenção, ela muda de momento a momento, o nosso dia, então nossa hora, o nosso minuto, muda de momento a momento. Então, pensando nisso, por que não as mudanças no externo, ou até aquelas que a gente não gostaria que acontecesse? E aí que tá o sofrimento, né? A não aceitação às mudanças, né? E aí onde que vira realmente maior estresse, né? As coisas não saem do jeito que eu gostaria, eu não aceito, né? Eu fico talvez numa luta, né? Numa luta constante, querendo que fosse diferente, né? Dentro das coisas como elas já são, e vira aí uma ansiedade, vira um estresse, e isso traz sofrimento, né? Traz sofrimento. Então, nosso organismo ele tem esse mecanismo inato, né, de se adaptar às mudanças, né? Ele tem esse mecanismo inato de forma global. E isso a gente vai cair na robustez do estresse, né, ou na resiliência, né? E então, só resumindo, então, quando a gente começa a se atrever, né, a olhar para as mudanças da vida como algo natural e constante, né, do nosso dia a dia, a impermanência ela está presente o tempo todo. Então, a emoção que você tem, a ansiedade que você tem, ela não é rígida, ela não é estática, né? Ela oscila. Então, às vezes a sua ansiedade é maior, às vezes ela é menor, às vezes ela é mais fraca, mas ela não é rígida, ela não é estática. Assim como outras coisas aí do nosso dia a dia, tá? Pensando nisso, eu gosto muito o Jon Kabat-Zinn, né? Então, de novo, né? Eu tô falando baseado num livro do Jon Kabat-Zinn, Vivendo a Catástrofe Total, né? Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn. Ele fala uma coisa que eu adoro, que é a ideia da robustez do estresse, né? Da robustez do estresse. O que é possível a gente fazer, quais os mecanismos que a gente pode desenvolver e aprender para estar fortalecido quando os perrengues da vida batem na nossa porta, né? E uma das possibilidades seria, sim, praticar atenção plena, né? O mindfulness, que, como eu disse, quando a gente pausa, quando a gente medita, a gente nota toda essa impermanência acontecendo com o nosso corpo, né? A gente vem aqui para o momento presente, a gente vai se fortalecendo, ficando menos no automático, e vai também colaborando com menos... vai diminuir lá a liberação de cortisol, vai diminuir a adrenalina, isso vai também trazer uma saúde, uma possibilidade de estar mais fortalecida em questão da imunidade, enfim, né? Então existe aí alguns mecanismos que vão colaborar para nós ficarmos robustos, né, diante do que ocorre na nossa vida, que a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter previsão, a gente nunca vai ter certeza do que vai surgir, né, no nosso dia a dia aí. Então a robustez do estresse, ela é conquistada, né, ela é construída, né, e eu acho bem legal essa ideia, porque, de novo, né, como o estresse vai bater na nossa porta
hoje ou amanhã, eu não sei quando. Então, eu tendo isso em mente, da impermanência, das mudanças que ocorrem na nossa vida, eu tenho mais possibilidade de lidar, né, com as coisas que não saem não sai do jeito que eu gostaria que saísse, né, que é aquilo que eu comecei, adaptação, né, eu vou me adaptar às mudanças, eu vou me adaptar ao que ocorreu e eu não gostaria que ocorresse. Então, a palavrinha aí muito legal para o gerenciamento aí do estresse, quando a gente fala de mudança, e a mudança vem muito acompanhada da não aceitação, né, e por isso aí vários sofrimentos, ansiedade, medo, depressão. Então, quando a gente começa a se atrever, a aprender a ver a mudança como parte integrante da vida, né, eu vou me atrever a me adaptar, a gente tem uma posição mais vantajosa para lidar com o estresse, ou a robustez, né, que eu disse, né, eu tô robustas, eu não vou robustas, eu tô mais fortalecida, né, diante daquela situação. Então, não é mágica, né? Isso é conquistado, isso é aprendido, isso é treinado. E com certeza a gente começa a notar, né? Quando a gente entra numa luta e na não aceitação, quando algo muda, né? Ou gradualmente, ou de repente, enfim, né? Então, assim, eu frisei muito esse tema porque no dia a dia a gente percebe muito sofrimento das pessoas em lidar com mudanças. Tem pessoas que têm um grande sofrimento em lidar com mudanças, e quando existe alguma diferença, alguma mudança na vida, alguma impermanência, e a pessoa tá na luta, tá travando uma luta que queria que fosse diferente, ou gostaria que fosse diferente, ou gostaria que não fosse daquela maneira, né? E a gente sabe que as coisas são como são. A partir do momento que já aconteceu, não tem muito o que fazer, só as que estão na nossa mão, e aí sim a gente pode modificar. Ou seja, mudar o que eu posso modificar e aceitar o que eu não posso controlar, o que eu não posso modificar. A gente cai lá naquela inteligência de como lidar, né, com algumas situações. Então, isso tem super a ver também com o gerenciamento do estresse, tá, gente? Muito a ver. Esse aprendizado, esse atrevimento, né, em se expor à aceitação, né, e aceitação de como as coisas realmente mudam e ter outro olhar, né, se relacionar de uma outra forma, de uma forma diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um comentário da Rose. O assunto abordado nessa live é exatamente para mim. Estou em fase de adaptação, mas estou leve. Em alguns momentos, sim, claro, tenho crise de estresse. Então, claro, o estresse ele vai bater, né, na porta. Isso é inevitável, né, Rose? É aquilo que a gente fala, né? O estresse ele faz parte da vida. A gente não vai conseguir tirar ele, não. Mas de repente eu posso encarar isso, né, de uma forma aceitando a impermanência da vida, que nada é estático mesmo, né? Nada é rígido. E eu vou de uma forma às vezes leve, às vezes não tão leve, porque não tem aí uma regra, né? A ideia também não é estar zen o tempo todo diante de uma situação, e sim se permitindo, né? Experimentar essa oscilação, né? Essa oscilação. Então, tô bem, às vezes não tô tão bem, mas tô consciente e estou aí tentando aprender, ou tentando aceitar, né, essas diferenças, essas mudanças, né? A crise dessa ansiedade parece com infarto, Marcos. A crise de estresse e ansiedade parece com infarto. Quando é uma crise muito forte de ansiedade, todo o nosso corpo ele se prepara, que a gente fala, né, para uma luta, para uma fuga, né? Então é como se tivesse um lobo, sei lá, um leão faminto na tua frente, querendo pular na sua jugular. Então todo o teu corpo ele vai se preparar para lutar ou para fugir. Então o seu coração vai disparar, sua respiração vai ser alterada, seu músculo vai ficar
né, o sangue vai mais pro teu corpo de forma central, as extremidades vão ficar com menos sangue, por isso que a gente fica às vezes, né, com aquela mão mais fria, tremor, de repente os olhos vão ficar mais embaçados, um zumbido, porque tá liberando muita adrenalina, né, muito cortisol, só que é de uma forma muito inteligente, porque o cérebro entendeu uma ameaça. Não é um leão real, mas é algo que me causa uma ameaça. E não importa qual ameaça que o cérebro entendeu, né? Qualquer situação que o cérebro entendeu como ameaça, como perigo, como medo, ele vai ter essa reação fisiológica, corporal, mental e emocional muito forte. Daí aquela sensação, estou tendo um troço, né? Formigamento, mas é uma reação protetora, né? Que o nosso cérebro está avisando que algo não está legal e teve lá uma interpretação de ameaça, né? Nossa, de alguma maneira ali algo não saiu esperado, enfim. Então é algo muito parecido, ou algo que gera muita dúvida, né? A pessoa acredita realmente que está tendo infarto e vai para um socorro. Extremamente comum, né? Extremamente comum. E aí, tirando, né? Descartando todas as possibilidades, né? Como que está a saúde da pessoa, sobra realmente a questão emocional de como a pessoa está lidando. E aí vem muito mais. Então o pânico, ele vem muito atrelado às vezes ao estilo de vida, ao momento de vida que a pessoa está vivenciando, né? Que às vezes é muito sufocante mesmo, né? Às vezes é muito muito tenso. Então a pessoa vai ter lá um reflexo, né? Uma reação ao estresse. E no caso, às vezes um ataque de ansiedade, né? E assusta mesmo. Por isso, aquilo que eu falei ontem, né? Como é interessante as pessoas terem conhecimento, né? As pessoas saberem o que está acontecendo fisiologicamente, né? Corporalmente, mentalmente, num momento de grande medo, de grande estresse. E, né? A partir do momento que a pessoa aprende, é o primeiro passo para ela começar a se assustar menos, né? A não intensificar muito aquele medo. Mas isso é um processozinho, né? Porque a gente assusta mesmo, porque é gigante, né? Esse disparo aí, né, do nosso corpo, ele é muito forte mesmo, e ele assusta. Mas quando a gente começa a compreender o que está acontecendo com o nosso corpo, né, com o nosso organismo, por que meu coração dispara, por que minha respiração fica mais ofegante, né, e tá tudo certo, porque, né, eu entendi que eu estou em perigo, eu começo a não brigar com isso e começo a acolher isso, acolher como uma forma natural do meu corpo. Eu vou acolher de uma forma muito gentil, porque meu corpo de uma certa forma está me protegendo, né? Então aí é onde a gente traz essa gentileza para a nossa experiência, né? Para o que eu estou experimentando, no caso o medo, no caso a ansiedade, né? Então não é horrível, né? Desculpa, às vezes sim, pode ser percebido como horrível, mas não é perigoso, tá? Então a gente pode devagarzinho aprender a acolher com muito carinho, com muita gentileza, esses disparos, de ansiedade que o nosso corpo está nos sinalizando. Tá bom? Quer fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário? Como eu falei, eu vou deixar salvo, né, esse tema. E aí a gente encerra, porque era bem curtinha mesmo. Tá bom, acho que não, né? Eu vou deixar lá salvo, tá, gente? Qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer contribuição, tá? Estou por aqui. Tá? Amanhã tem mais uma. Eu vou lá colocar qual que é o tema. Eu acho que a reatividade ao estresse, né? Aprender a agir ao invés de reagir, que é bem interessante também. Tá bom? Então, obrigada por hoje. Um ótimo descanso, né? Uma ótima final de terça-feira. E beijos. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Quem participou, quem entrou. Tchau, tchau.